Vamos para o estudo diário do Tânia para a data de 23 de Nissan, no final do capítulo 41. Depois que o Alter Rebbe nos explicou o sentido místico e espiritual, o sentido mais profundo do conceito de entrega da alma, que isso é algo que se aplica a todos nós em toda situação, sob toda circunstância, que isso significa não apenas Deus nos livre de ter que ir ao martírio para manter a fé, ser fiel ao monoteísmo, mas como nós falamos, isso tem um sentido espiritual mais refinado, mais delicado, que significa na hora das atividades espirituais, do estudo da Torá, da oração, do cumprimento das mitzvot, a pessoa entregar-se de corpo e alma a Deus, ou seja, a pessoa se concentrar de forma total, imergir dentro da espiritualidade, do estudo da Torá, da oração, se concentrando naquilo, desligando-se do mundo corpóreo, do mundo físico, dos assuntos materiais, como que esquecendo que o mundo existe, por assim dizer, ou seja, o mundo físico e material. Então ele nos diz, esse é o significado de entrega da alma, que na hora que a pessoa se dedica às atividades espirituais, ele deve focar completamente nisso, deve se entregar por completo, uma abnegação total e completa, sabendo que na realidade esse é o endereço, esse é o objetivo da alma, não é? E que todo mundo físico, material, que nos cerca, que nos pressiona, etc., isso é algo passageiro, volátil, momentâneo, e a pessoa, portanto, deve saber transcender as limitações desse mundo, saber superar, não é? As limitações desse plano e imergir com tudo, entregar sua alma na hora da atividade espiritual. Prossegue o Alter Rebbe nos diz agora, והנה בהכנה זו של מסירת נפשו להשם יתחיל ברכות השחר, ברוך אתה וכולי, וכן בהכנה זו יתחיל ללמוד שיעור קבוע מיד אחר התפילה, וכן באמצע יום, קודם שיתחיל ללמוד, צריכה הכנה זו לפחות. Assim como nós falamos que os sábios instituíram para ser recitado no início da liturgia matinal, logo no início do dia, esse conceito que Deus nos deu a alma pura e Ele irá retirá-la, isso para nos dizer que a alma será retirada desse mundo, porque a essência da alma, o seu habitat, a sua essência não reside aqui no campo físico e material, etc. E a pessoa precisa ter consciência disso para ter a escala de valores apropriada, para ter consciência do que realmente é importante, essencial e o que é meramente secundário. E ele nos diz que essa atitude, esse preparo é necessário em todas as fases do dia, antes de atividades espirituais. Ele nos fala que com essa preparação matinal para Mesirat Nefesh, essa disposição de entrega da alma, como nós falamos nesse sentido agora, significa abnegação total, se entregar, corpo e alma, para as atividades divinas, né? Com essa preparação matinal para Mesirat Nefesh a Deus, a pessoa deve começar a dizer, com essa preparação, com essa mentalidade, com essa atitude, aí a pessoa deve começar a dizer as preces matinais, bendito sejas tu, etc., se dirigindo a Deus, como nós falamos, na segunda pessoa, sentindo que ele está diante de Deus, cara a cara com ele, na frente dele, apesar das nossas limitações corpóreas, físicas, materiais, etc. Mais do que isso, ele nos fala, com essa mesma preparação, com essa mesma mentalidade e atitude, a pessoa deve iniciar uma sessão regular de estudo imediatamente após a oração, consta nos nossos livros, e assim é trazido no Shulchan Aruch até como lei. É importante estudar Torá durante todo o dia, toda hora livre do dia que a pessoa tem, se ele pode consagrar ao estudo da Torá, isso é uma coisa fabulosa, uma coisa elevadíssima, mas em especial, consta nos livros e assim é trazido na própria Halachá, da pessoa fixar algum momento de estudo logo imediatamente após a reza matinal. E de fato, algumas sinagogas ou comunidades até têm esse costume, né, para fundir as duas coisas, oração, estudo da Torá, ou aproveitando esse momento. E se fala que, em especial, esse é um momento auspicioso
seja, como nós falamos, estudar Torá é bom qualquer hora do dia ou da noite. Mas a fixação de um horário de estudo logo após a tefilá, logo após a oração, isso tem um efeito e um benefício adicional, porque como nós falamos, primeiro a pessoa está logo depois da oração, e na oração, através da leitura do Shema, da Amidá, a pessoa atraiu e desencadeou no mundo de forma cósmica e particularmente em si uma energização da sua alma, da sua espiritualidade. Ele atraiu luz divina para dentro de si, e quando ele se senta ou se põe a estudar Torá logo após a reza, então ele consegue trazer dessa luz divina absorvida na hora da reza também dentro do estudo da Torá. E esse é um momento auspicioso, o momento da manhã é uma hora especial, por isso a reza é feita justamente nessa hora, nesse momento. Por isso até algumas comunidades, algumas pessoas têm o hábito, nem que seja de 5 minutos, depois da reza, de sentar-se e estudar um parágrafo, algumas linhas, uma halachá, uma lei, enfim. Mas de qualquer maneira, o que ele está querendo nos dizer aqui, que com essa mesma, ou seja, antes do estudo da Torá, a pessoa também deve ter essa concentração, deve ter essa meditação, deve fazer esse preparo, essa atitude, deve incorporar essa mentalidade, ou seja, saber que na hora que ele vai estudar, ou assim como ele vai rezar, ele entra, imerge com tudo. Ele mergulha com tudo nisso, ele deposita toda a sua alma, ele se desvincula do mundo que o cerca, das coisas físicas, materiais, etc. E de igual modo, no decorrer do dia também, a pessoa precisa fazer essa preparação, sabe, em primeiro lugar, antes de fazer uma mitzvah, ou antes de se dirigir a uma reza, antes de iniciar o estudo da Torá. O pessoal já podia, sabe o que? Vamos lá, abrir o livro e faz isso. Não, antes pare. Se concentre no que você está prestes a fazer. E que é uma atividade espiritual. E sabe o que? Antes de tudo, desligue. Não só desligue o celular, etc., mas desligue a conexão com o mundo que o cerca. Desligue-se, desvincule-se do físico, do material, do corpóreo, etc., para então imergir, mergulhar com tudo nessa atividade que você está prestes a realizar. Ele nos fala, de igual modo, no decorrer do dia, a pessoa precisa fazer essa preparação, pelo menos antes de começar a estudar. Ou seja, ainda que não consiga mantê-la durante o estudo, talvez se a pessoa vai estudar Torá durante 1 hora, talvez ele não vai conseguir estar num estado, não é, de transe espiritual durante 1 hora inteira, se concentrando a cada segundo de que aqui ele está estudando a sabedoria divina, que através desse estudo ele está se unificando com Deus, etc. Um Benoni, pelo menos, um Tzadik, talvez ele consiga manter esse estado de espírito. Um Benoni, já nem tanto. Mesmo que a pessoa não consiga mantê-la, essa atitude durante o estudo, quando estiver concentrado no conteúdo do texto, porque durante o estudo a pessoa vai estar empenhada em entender o que ele está estudando. Mas ele nos diz, pois como sabemos no caso dos Beinonim, que não permanecem em estado de extasiada consciência do divino o tempo todo, os Beinonim não conseguem manter esse transe espiritual, mas a preparação chave crucial para garantir que o estudo seja por amor à mitzvah, essa conscientização é no princípio do estudo. Porque depois de iniciado o estudo, de fato a mente estará focada na compreensão do texto e não na presença de Deus que está diante de si. Mas pelo menos antes do início do estudo, ele nos fala que é essencial essa concentração, essa preparação. Conforme ele nos diz, Knodai, ele nos traz até provas aláhicas disso, na legislação judaica, Knodá, sheikar achana lishma leakev, ubitchilat alimud bebeinonim, וכמו בספר תורה, שצריכים לשמה לעכב, ודיו שיאמר בתחילת הכתיבה, הרי אני כותב לשם קדושת ספר תורה, או לשמו ולשמה, וכולי. Nos fala que tal situação é análoga à produção de um get.
Get seria a certidão de divórcio religiosa, judaica, que precisa ser escrita especificamente com a intenção de servir para esse casal em especial, para esse homem, para essa mulher. Então essa é uma condição sine qua non para a escrita do documento do get. Ou a mesma coisa também quando o rolo da Torá, quando se escreve a Torá em pergaminho, também a pessoa precisa ter a intenção de que está escrevendo isso para servir como Sefer Torá. Então nesses casos em que a escrita do texto com a intenção correta pela halakha é condição indispensável para o documento ter validade. Mas, mais uma vez, nesse caso, isso não significa que o escriba precise ter essa intenção durante todo o tempo que estiver executando o trabalho, todo o tempo que ele está escrevendo o gueto, o divórcio, todo o tempo que ele está escrevendo o Sefer Torah. A halakha prescreve que é suficiente que ele diga, ao principiar a escrita, no início da escrita, ele declare, se conscientize, escreverei isso como um sagrado rolo da Torá. Isso que eu estou escrevendo agora é para servir como um Sefer Torah. Ou, no caso de um gueto, de um divórcio, escreverei isso em nome dele, em nome dela, como certidão de divórcio. Então, nós vemos pela halakha que, pelo menos no início dessas atividades, é essencial para essa kavaná, essa intenção, essa declaração, essa conscientização, esse preparo antes de iniciar. Isso significa mesmo que no decorrer de todo o estudo ou de toda a mitzvah, a pessoa não consiga manter esse nível máximo e elevado de concentração, mas pelo menos no início é imprescindível, é indispensável. Portanto, ele nos diz o preparo espiritual que a pessoa deve ter, deve fazer antes de iniciar o seu estudo da Torá e não na hora do próprio estudo. Como nós falamos, na hora do estudo a pessoa precisa se concentrar no texto que está sendo aprendido, no entendimento do conceito que está sendo estudado. Né? E não, nessa hora a pessoa não vai estar pensando no êxtase, no transe espiritual que ele deve ter em função de estar se ligando com a sabedoria divina, com a própria essência da divindade. Como nós falamos, os tzadikim pode ser que eles consigam manter esse estado de forma permanente. Ou seja, a cada momento que eles estão estudando, a cada palavra que eles estão pronunciando, que eles sintam e percebam como isso é pura divindade, portanto eles têm essa entrega da alma, eles têm essa imersão contínua e ininterrupta o tempo todo. Mas isso nós falamos ocorre nos tzadikim porque a alma deles está em evidência, a espiritualidade deles está revelada e, portanto, todas as outras questões mundanas físicas não interferem, não atrapalham, não obstroem nada. E mais ainda, quando eles estão estudando Torá e atividades espirituais, isso faz aflorar mais ainda, isso revela mais ainda toda essa espiritualidade, toda essa energia que eles possuem dentro de si, espiritual. Porém, nos Beinonim, pessoas medianas, pessoas mais comuns como nós, o que se espera de nós é que pelo menos antes do início da atividade espiritual, antes do estudo da Torá, antes da prática da mitzvah, etc., a pessoa tem essa conscientização, tem essa meditação, essa concentração. Isso vai ajudar e vai servir no decorrer de todo o estudo e da atividade que ele vai realizar em seguida. Continua o Alter Rebbe e nos diz, וכשלומד שעות הרבה רצופות, יש לו להתבונן בהכנה זו הנ"ל בכל שעה ושעה על כל פנים, כי בכל שעה ושעה היא המשכה אחרת מעולמות עליונים לחיות התחתונים, והמשכת החיות שבשעה שלפניה חוזרת למקורה בסוד רצו ושוב שבספר יצירה, עם כל התורה ומעשים טובים של התחתונים. כי בכל שעה שולט צירוף אחד מי"ב צירופי שם הוויה ברוך הוא, בי"ב שעות היום, וצירופי שם אדנה בלילה כנודע. Desculpem o texto extenso em hebraico. Mas traduzindo, ele nos diz, até agora ele nos falou que antes do início do estudo da atividade espiritual, da prática das mitzvot, particularmente aqui falando do estudo da Torá, então, antes do início, pelo menos, a pessoa deve ter essa intenção, essa meditação, essa devoção sobre o que ele está prestes a fazer, sobre o efeito espiritual que isso traz e o quanto ele deve
depositar a sua alma, toda a sua alma nisso, etc. E que esse preparo é fundamental. Mas prossegue o Alter Rebbe e nos diz, não obstante, se a pessoa for estudar Torá por muitas horas seguidas, aquele que, Baruch Hashem, né, que ele tem a possibilidade de se dedicar ao estudo várias horas e horas seguidas, então ele nos diz que essa pessoa terá de refletir sobre o conteúdo dessa preparação, entre aspas, dessa preparação espiritual, desse preparo espiritual mencionado acima. Ela vai ter que repetir isso pelo menos de hora em hora. Ou seja, que depois de uma hora, talvez ele está tão imerso no estudo, mas talvez ele mergulhou na análise intelectual talmúdica que está sendo estudada, e às vezes a pessoa pode ficar imersa tantas horas nisso, e de repente ele pode até estar esquecendo. Ele está tão seduzido, tão envolvido com o lado intelectual do estudo da Torá que ele está fazendo, que ele pode se esquecer do aspecto espiritual e divino da Torá. Por isso ele nos diz que de hora em hora ele deve fazer uma pausa para voltar a refletir sobre isso, para voltar a esse preparo, a essa meditação, se concentrando sobre aquilo que ele está fazendo, a Torá, que é algo divino, a sabedoria divina, o que ele está estudando e o quanto ele deve depositar toda a sua alma dentro disso, etc. E ele nos diz por que isso deve ser feito de hora em hora, não só porque talvez a nossa mente se cansa ou esquece, ou de repente a gente pode se envolver com o estudo a tal ponto que esquece a própria essência do estudo, a sua espiritualidade. Ele nos diz que há um motivo cabalístico adicional, porque a cada hora a pessoa deve voltar a refletir sobre isso, porque a cada hora há um fluxo de energia diferente, há um fluxo espiritual divino de energia diferente dos mundos superiores, que emana dos mundos superiores para os mundos inferiores. E a unidade de fluxo de energia da hora anterior, aquela cota, aquela unidade de energia que havia de energia divina reservada para a hora anterior, ela retorna à sua fonte. E agora surge, na hora seguinte, surge um novo tipo, uma nova cota de energia divina, de acordo com o segredo da energia oscilante do mundo, que está constantemente correndo e voltando, na visão, nas palavras de Ezequiel 1, indo e vindo de sua fonte, conforme mencionado também no Sefer Yetzirah, na obra mística, o Sefer Yetzirah. Lá se explica que a energia da hora precedente retorna junto com toda a Torá e boas ações dos mundos inferiores praticadas naquele período. Então, se diz, se existe uma certa energia divina vigorando, vamos dizer, entre as 11 e as 12 horas. Então, no término da hora 11, quando chega a hora 12, antes disso se eleva, retorna à sua fonte aquela energia específica, aquela cota de energia divina que vigorava naquela hora entre 11 e 12 horas, e ela eleva consigo toda a Torá estudada e todas as mitzvot realizadas, toda a espiritualidade produzida nesse mundo entre 11 e 12 é elevada com aquela energia divina quando ela retorna à sua origem, e a partir das 12 começa a vigorar uma outra e nova energia divina das 12 às 13. Então isso que ele nos diz, a energia da hora precedente retorna junto com toda a Torá e boas ações dos mundos inferiores praticadas naquele período, pois cada hora é governada por um anagrama diferente de um dos nomes sagrados de Deus, ou seja, existem nomes de 4 letras, assim como o tetragrama Yud-Kei Vav-Kei, e nisso são possíveis, entre outras, 12 combinações. E cada hora do dia é regida por uma combinação diferente dessas 4 letras. Cada hora é governada por um anagrama diferente de um dos nomes sagrados de Deus.
Ele nos fala que, a saber, durante cada uma hora das 12 horas do dia, luz do dia do mundo, o mundo é governado por um dos 12 diferentes anagramas, uma das 12 combinações distintas do abençoado tetragrama, do nome composto pelas letras hebraicas Yud, Kei, Vav, Kei. Enquanto que de noite, de acordo com a Kabbalah, mundo, a energia vital que rege o mundo, cada hora é governada por um dos 12 diferentes anagramas do nome de Deus Adne, do nome de Deus também de 4 letras, composto pelas letras hebraicas Aleph, Dalet, Nun, Yud, como é sabido nos escritos cabalísticos. Então ele nos diz, já que cada hora, tanto do dia como da noite, é regida por uma energia divina distinta, um outro anagrama, uma outra combinação de um nome divino, por isso esse preparo, essa concentração, essa meditação anterior ao estudo da Torá, a prática da mitzvot, quando isso dura algumas horas seguidas, isso deve se repetir de hora em hora, porque a cada hora há um novo fluxo, uma energia diferente, aquela energia anterior ela já foi e agora veio, voltou uma energia distinta, e esse movimento de vai e vem, por assim dizer, dessa energia vital que dá existência ao mundo e etc. Na verdade isso existe a cada minuto, a cada instante, mas de forma geral isso prevalece a cada hora com uma combinação distinta do nome de Deus. De qualquer forma, concluindo o capítulo, nos diz o Alter Rebbe que com essa preparação espiritual, antes do estudo da Torá, antes da prática das mitzvot, etc., a pessoa deve assim se dirigir à prática espiritual. E aqui existem 2 formas e 2 maneiras, ele vai nos falar. Seja quando a pessoa visa que espiritualidade, visa a proximidade com Deus. Então isso pode ser feito de 2 formas. Qual a intenção subliminar por trás dessa atitude? Pode ser ou porque ela, a pessoa, quer se aproximar de Deus, ela, a pessoa, quer saciar sua sede de espiritualidade, ela, a pessoa, quer se ligar e aprofundar sua conexão com Deus. Essa é uma forma, que ainda é uma forma, entre aspas, um pouco egoísta, egocêntrica. A pessoa aqui está visando, tudo bem, a espiritualidade é algo sublime, ligar-se a Deus, mas ele quer ligar-se a Deus, ele quer saciar sua sede de espiritualidade, ele busca a plenitude, etc. Né? E existe uma outra forma, uma outra intenção mais elevada, sublime, mais altruísta, quando ele faz a Torá, a mitzvot, etc. Por quê? Porque ele quer ele quer agradar a Deus, ele quer satisfazer a Deus, ele quer dar prazer a Deus, ele sabe que essa vontade divina, ele quer preencher a sua vontade. E agora ele vai nos explicar qual a intenção que a pessoa deve ter, ou o que é acessível a nós, seja quando nos dirigimos às atividades espirituais, com que intenção, com que tipo de objetivo a gente deve se posicionar. Fala o Alter Rebbe, Vehinei kol kavanato bemesirat nafsho laHashem, al-yedei haTorah ve'atfilah, להעלות ניצוץ אלוקות שבתוכה למקורו, תהא רק כדי לעשות נחת רוח לפניו יתברך. Agora, ele nos diz que toda a intenção da pessoa, aqui a gente está falando de uma intenção profunda, Mesirut Nefesh, entregar a alma, depositar toda a sua alma, imergir naquilo. Entregar a alma significa também, assim como a pessoa que vai ao martírio, Deus nos livre, ele está renunciando à própria vida. Entregar a alma aqui também significa renunciar à sua individualidade, à sua possessividade até espiritual, o seu desejo de plenitude e realização, mesmo que seja a base de evolução e elevação espiritual. Aqui, quando nós falamos que a pessoa tem que ter a intenção de entregar sua alma a Deus, isso significa abrir mão do seu interesse, da sua agenda, das suas vontades até espirituais, da sua realização. Ou seja, a sua intenção de entregar sua alma a Deus por meio da Torá e da oração, elevando a centelha de divindade dentro da pessoa, elevando até a fonte dela, a fonte da alma. Então essa intenção deve ter como propósito somente dar a Deus um sentimento de satisfação, e não a sua autogratificação.
Isso nos diz o Alter Rebbe, mesmo para pessoas medianas, aqui não precisa ser tão altruísta, tão tzadik, mas ele diz que cada um de nós pode e deve ter essa intenção em mente, que aquilo que nós estamos fazendo não é para o nosso bem-estar espiritual, não é para a nossa realização espiritual pessoal, mas sim deve ser para a satisfação da vontade divina, que mashal simchat hamelech bevo elav bno yechido, betzeto min hashivya ubeit asurim, canal, conforme ele já mencionou no capítulo 31, uma alegoria, como na alegoria mencionada acima, da alegria do rei, quando seu filho único regressa a ele da prisão, liberto do cativeiro. Imagine a alegria do rei, quando seu filho, o príncipe, estava no cativeiro, e ele é libertado e retorna para o palácio. Filho único, estava no cativeiro e afastado, imagina a alegria do rei. Na prática, não há dúvida que o próprio filho também está alegre. Ele está alegre por ter sido libertado, por ter saído do duro cativeiro, por poder estar voltando à comodidade, ao luxo do palácio, e também ele está alegre pela presença e convívio com o pai. Mas aqui ele nos diz que a alegria que deve estar em evidência aqui não é a alegria do filho, a satisfação do filho, mas sim a satisfação e a alegria que o filho tem pela realização do pai, pela satisfação que o pai tem. Então, isso que ele nos fala, que aqui a alegria deve ser, como mencionado nessa, a alegria do rei, quando o seu filho único regressa a ele da prisão. Ele nos diz, enquanto o filho está constantemente no palácio, então talvez não haja tanta alegria evidente, porque um prazer contínuo deixa de ser prazeroso. Porém, quando esse filho saiu do palácio, se afastou, e quando ele estava no cativeiro e depois ele acaba voltando e retornando, sim, há uma alegria imensa, uma alegria enorme, e principalmente quando ele voltou não só de uma longa e extensa viagem, mas quando ele se encontrava no cativeiro e conseguiu se libertar dessa condição. Então a alegria é muito maior, e assim também a analogia por trás dessa metáfora, por trás dessa alegoria, nos diz que cada Yehudi é um filho de Akadosh Baruch Hu, é um filho do rei, filho de Deus. Assim está escrito na Torá, Banim Atem Lashem Elokechem, vocês são filhos de Deus. E quando a alma se encontra aqui no corpo, quando a alma se encontra presa, aprisionada no corpo, ela se encontra exilada, a alma divina está aqui como num cativeiro, incorporada no mundo físico material, como nós vimos que mesmo uma pessoa sendo um tzadik, completo, servindo a Deus com amor e temor e etc. Mesmo assim, enquanto sua alma está aqui nesse mundo físico terrestre, ela se encontra ainda no estado de exílio, como se estivesse no cativeiro. Quais são os momentos que nós saímos do cativeiro? Não é só no momento depois de 120 anos, quando a alma sai do corpo e volta à fonte. Na verdade, toda vez quando a alma sai do cativeiro, quando a alma se dirige à atividade espiritual, quando nós nos pomos a estudar Torá, quando nós vamos cumprir mitzvot, com isso nós estamos libertando nossa alma do cativeiro, liberando nossa espiritualidade, estamos voltando para o palácio do rei, com isso estamos voltando à presença do rei e do pai, ligando, conectando a nossa alma com Hashem, como antes dela ter descido para esse mundo, se incorporado aqui no mundo físico material. Isso causa essa volta, esse retorno, esse reencontro, causa uma grande alegria para o rei. Isso pode causar alegria para nós, mas isso que ele está nos dizendo, que aqui a gente deve visar e objetivar a alegria do rei. A alegria de Hashem, a alegria, a satisfação divina. E esse deve ser o nosso objetivo, esse deve ser o nosso intuito, essa deve ser a nossa kavaná. Conclui o Alter Rebbe nos dizendo: Vehinei kavaná zu hi amitit be'emet la'amito legamrei bechol nefesh me'Israel bechol et ubechol sha'a me'ahava ativit she'yerusha lanu me'avoteinu. Isso que a gente não pense que é uma coisa muito sublime e elevada só para tzadikim, só para pessoas iniciadas espiritualmente. Ele nos diz não, para toda a alma de Israel essa kavaná,
de visar e objetivar a satisfação de Deus, mais do que a minha autossatisfação, minha plenitude. Para toda a alma de Israel, essa Kavaná é completamente genuína e absolutamente autêntica, sempre, em todas as ocasiões, mesmo que talvez eu não me considere, de fato, não seja uma pessoa tão espiritualizada, tão elevada, tão altruísta, etc. Ainda que a pessoa não tenha certeza de que suas intenções sejam mesmo abnegadas, sejam só de abnegação e dedicação a Deus, eu sinto que ainda tenho minha agenda particular, meus interesses pessoais a nível espiritual, que eu viso também a minha realização espiritual, etc. Mas ele nos diz, no fundo, mais uma vez, recorrendo ao famoso amor dormente, o amor inato que todo Yehudi tem no seu interior. Então ele nos diz que ele também possui esse altruísmo, ele também possui essa vontade de satisfazer plenamente o desejo de Deus, de trazer satisfação a Deus mais do que a sua satisfação pessoal. Porque ela vem, ou seja, essa atitude vem do amor inato da alma, herdado por nós dos nossos patriarcas. Então, mesmo que eu, pelo meu nível, não cheguei ainda nessa categoria tão elevada, tão altruísta, de visar somente a satisfação de Deus, eu confesso que ainda busco a minha satisfação espiritual, minha plenitude e realização. Mas ele diz, em função, isso talvez seja o meu eu superficial, etc. Mas no fundo, já que eu possuo, eu tenho dentro de mim esse amor inato herdado dos patriarcas. Então, com isso, eu tenho e possuo também esse potencial de buscar a espiritualidade e fazer essas atividades buscando aqui a satisfação divina e não a minha satisfação pessoal. Então, isso ele nos diz. Quem se lembra mesmo que a gente explicou nesse capítulo anteriormente, nós já falamos que existe também uma intenção mais elevada, aquela intenção, aquela kavaná esotérica, mística, que produz aquele efeito maior, quando a pessoa visa não só a elevação particular da sua alma, mas ele procura anular aqui a minha alma, mas sim integrar a minha alma com todas as almas da comunidade, levando-as até a sua matriz, onde lá elas estão unificadas, e daí o efeito espiritual que se produz é bem maior, aquela unificação, isso é aquilo que mais satisfaz a Deus, etc. Isso nós falamos, não é cada um que pode alcançar. Lá também nós dissemos, tá certo que isso é uma coisa muito elevada, transcendental, não é qualquer um, mas um pouquinho disso, lá nós também falamos que cada um tem dentro de si, também em função desse amor inato, também em função desse amor herdado pelos patriarcas. Mas lá ele nos falou que isso é apenas em pequena medida. Isso ele nos fala, aquilo que a gente mencionou acima, aquela kavaná de unificar a nossa alma com todas as almas de Israel, etc. Uma vez que lá não está se tratando de trazer a satisfação a Deus. Por isso a gente falou que eu me anular para me integrar, para ser só um mero membro da comunidade, perdendo a minha identidade particular, deixando de lado minha individualidade, não é qualquer um que está nesse nível. Não é? A gente falou que isso não é talvez acessível a cada um, só algumas pessoas conseguem ter esse sentimento de forma genuína, como a gente falou, talvez grandes tzadikim. Mas isso seria naquela kavaná mencionada acima de se unificar com todas as almas, deixando de lado sua identidade própria, perdendo sua individualidade espiritual, etc. Né? Então isso, de fato, afirmou Alter Rebbe nesse mesmo capítulo, que não é uma coisa fácil, acessível a todo e qualquer um. Porém, essa kavaná que ele está trazendo, especificando agora, que é de no serviço espiritual visar não a sua satisfação, não a sua realização pessoal, não a sua plenitude individual, mas sim buscar no serviço espiritual a satisfação da vontade divina, a realização do propósito divino, o cumprimento da vontade divina. Então ele nos diz, essa kavaná que ele menciona, de entrega da alma, ou seja, de eu entregar a minha espiritualidade, aqui eu estou visando não a minha alma e seu benefício, sua elevação, sua evolução, mas sim, eu estou visando a satisfação do divino, não é?
Então, uma vez que isso está ligado com a nossa alma, ele nos fala como nós temos esse amor inato, intrínseco dentro de nós. Então ele nos diz, é muito mais fácil e acessível a gente ativar essa kavaná, essa intenção, todos nós, cada um de nós, seja que o nosso serviço esteja voltado exclusivamente à satisfação de Deus e não à nossa satisfação pessoal. Mesmo que isso pareça exigir um grau de altruísmo, de superação, de autossuperação, mas como nós falamos, uma vez que todo Yehudi dentro desse amor ele tem até esse poder de entrega da alma significa renúncia pessoal, não só da própria vida, mas das suas aspirações, das suas ambições, dos seus interesses, etc. Então ele diz, esse é um nível que não exige, não é um nível tão elevado, que exige tanto desprendimento, ser tão tzadik, não. Ele nos diz que esse é um nível que é acessível, esse último que estamos falando agora é um nível que genuinamente é acessível a todos nós, a cada um de nós, em função desse amor inato que nós possuímos. Então, de fato, cada um de nós quer entregar a sua alma, ou seja, fazer as coisas para Hashem e por Hashem, e apenas para Ele e por Ele, e não por interesse próprio para nós mesmos, etc. Cada um de nós quer restituir a sua espiritualidade, sua alma para Hashem, fazendo as atividades espirituais, não com interesse próprio, mas sim para lhe causar satisfação. Além disso, agora encerra e conclui o Alter Rebbe nos diz, ou seja, em função de tudo isso, a gente várias vezes enfatizou nesse capítulo a importância e a atuação, quando a gente acha isso é muito elevado, isso não parece acessível, isso parece complicado. Então, sempre a resposta do Alter Rebbe vem, não, mas nós temos a Havá Mesuteret, nós temos esse amor inato, nós temos aquele amor herdado dos patriarcas, independente da nossa, talvez a gente não se esforçou, talvez a gente tem até um pouco de preguiça no sentido espiritual, talvez faltou empenho e mérito da nossa parte para conquistar tudo isso, mas sempre o Alter Rebbe vem com essa resposta, nós temos esse amor inato, inerente dentro de cada Yehudi, que é a herança dos nossos patriarcas, e em função disso você pode e você consegue. Baseado em tudo isso a gente poderia se acomodar, sabe o que? Já que temos esse amor inerente inato, vamos se basear somente nele. Diferente do tzadik, ou mesmo do outro Benoni que se esforça para meditar, refletir na grandeza de Deus, se concentrando, etc., para então ele gerar um sentimento, ele criar um sentimento baseado na meditação dentro de si, e daí ele criou, ele se esforçou. A gente vai dizer, puxa, se o poder desse amor inerente já presente, sempre presente, é tão grande, vamos se apoiar somente nisso e pronto. Então isso que concluiu o Alter Rebbe dizendo, não. רק שצריך לקבוע עתים להתבונן בגדולת השם, להשיג דחילו רחימו שכליים וכולי ואולי כולי כנ"ל. Ele nos diz, baseado também no que ele já mencionou anteriormente no capítulo 14, porém a pessoa não deve se contentar apenas com amor herdado. Então, pronto, se eu já tenho esse amor herdado, para que ficar meditando, refletindo, tentando contemplar, me esforçando para eu gerar um sentimento adicional àquele que eu herdei dos patriarcas? Diz o Alter Rebbe, mesmo com todo o efeito, todo o alcance desse amor herdado, a pessoa precisa marcar horários, marcar hora, precisa estar na sua agenda para refletir sobre a grandeza de Deus, com seu próprio esforço, com seu empenho, com seu intelecto, com sua meditação, etc., a fim de obter temor e amor a Ele, provenientes da mente, da sua mente, não algo que vem de forma hereditária, que vem dos patriarcas, mas que você gerou, que você produziu. Não desista disso, não abra mão disso. E cada um de nós tem a obrigação constante de ser persistente e buscar e fixar horários para meditar, refletir, estimular esse sentimento.
E ele nos diz que fazendo isso, então talvez com todo esse esforço, se a pessoa se empenhar, talvez ela tenha êxito, como foi explicado acima em capítulos precedentes, o caminho para atingir esse objetivo. Talvez no final a pessoa de fato acabe conseguindo também. Seja, como nesse capítulo a gente mencionou algumas vezes, tanto o amor como o temor inatos, naturais, inerentes do Yehudi, desde o início do capítulo, quando nós falamos da importância do temor. Então nós falamos em despertar esse temor inato que existe dentro de cada um de nós, e na segunda parte do capítulo também nós falamos que a pessoa não deve servir apenas a Deus com temor, mas deve servir também como amor, porque a Torá espera de nós tanto a postura, não só a de servo, mas também a de filho. Filho é aquele que ama, e como podemos ter esse amor? Então ele nos diz, você já tem esse amor, você tem esse amor inato. Então algumas vezes no capítulo aqui foi mencionado, como nós vimos, e nós vimos que isso é essencial para que a Torá e mitzvot que a pessoa realiza possam se elevar, é necessário dar asas. E não basta uma asa só, são necessárias as duas asas. E o que representa essa metáfora? Quais são as asas? O amor e o temor a Deus. E nós vimos aqui que a pessoa possui dentro de si tanto o amor como também o temor de forma inatas dentro do seu coração, já presentes como herança. Então nós vimos que existe uma maneira, existe uma alternativa aqui, mesmo que a pessoa não precise necessariamente ter amor e temor desenvolvidos pelo seu intelecto, pela sua meditação contemplativa, e basta ele estimular, revelar, trazer à tona o amor e temor inerentes que já estão presentes dentro de si. Por isso ele enfatizou, inclusive, em 2 lugares nesse capítulo, que a pessoa desperte tanto o amor e o temor inatos. Porém, aqui ele nos diz que, além disso, a pessoa não pode se contentar e se satisfazer a vida toda só com o estímulo desse sentimento inerente inato. Ele também deve fixar horários para tentar chegar e atingir ao amor e temor derivados do seu intelecto, da sua meditação, da sua captação intelectual da grandeza de Deus. Por quê? Porque na prática há uma vantagem, há uma superioridade no sentimento, tanto de amor ou temor, que são gerados, criados derivados do seu intelecto. Eles têm um alcance maior, eles têm um potencial maior. Portanto, eles têm uma vantagem sobre, entre aspas, apenas o amor ou temor inatos que são herdados. E por isso a pessoa não deve abrir mão de tentar e de se esforçar para obter também esse amor e temor intelectuais ou baseados na meditação intelectual, e fixando os tempos e horários para meditar, refletir, contemplar. Ele nos diz, talvez com tudo isso, a pessoa no final, ele acabe também chegando a esses sentimentos de amor e temor derivados do seu intelecto.